Olá pessoal do Super Econômica, meu nome é Kézia e no vídeo de hoje a gente vai falar como montar uma carteira de investimentos para iniciantes. Recentemente eu estava conversando com um membro da minha família e ela falou que ela queria começar a investir, mas não tinha tempo para pesquisar sobre investimentos e queria uma alternativa mais passiva possível. Então a gente montou essa carteira meio que juntas para que ela começasse a investir. Lembrando que aqui no canal a gente não faz indicações de compra e de venda, para isso que existem as casas de análise. Mas aqui a gente tenta educar o máximo possível vocês para que vocês façam sempre a melhor escolha. Então aqui é apenas uma sugestão de como a carteira dela ficou, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente fez foi sentar e descobrir são os gastos mensais dela. Então, pelos cálculos, a gente calculou todos os gastos fixos e os gastos não fixos e a gente viu que ela gastava cerca de R$5.000 por mês. Se você não sabe o que são os gastos fixos e não fixos, eu tenho um vídeo aqui que eu falo um pouco mais sobre como calcular o seu custo de vida para fazer sua reserva de emergência. Então foi justamente isso que a gente fez. A gente calculou R$5.000 por mês, então ela gastaria mais ou menos R$60.000 por ano. Então, nosso foco seria fazer primeiramente a reserva de emergências por volta de R$60.000. Então, nosso plano foi, ela abriu uma conta em uma corretora e decidiu que iria poupar pelo menos R$2.000 por mês. Então, a gente decidiu direcionar pelo menos R$1.000, metade desse dinheiro, para um Tesouro Selic, para que ela fizesse a sua reserva de emergência. E os outros R$1.000 a gente decidiu investir em um fundo de fundos. Eu já falei sobre esse fundo de fundo aqui, é o IFE11, que é um fundo de índices. É um fundo de fundos, na verdade, um fundo imobiliário de fundos, que segue um índice. E ele vai seguir os 30 maiores fundos imobiliários de tijolo do mercado. Então isso vai ter dar uma diversificação e vai garantir para ela todos os meses ter um dividendo entrando. Então metade desse dinheiro foi para o Tesouro Selic e metade do dinheiro foi para IFE11, que é o fundo de fundos do Banco Inter. A seguir, o próximo passo para os aportes futuros seria direcionar um pouco desse dinheiro, ter uma exposição maior ao mercado acionário. Então a gente decidiu que depois da reserva de emergência ela iria direcionar esse dinheiro para PIB11. O PIB11 é um ETF, um Exchange Traded Fund, que ele vai seguir o índice das 50 maiores empresas brasileiras. Então ela estaria investindo passivamente nas 50 maiores empresas brasileiras, como a Vale, o Banco do Brasil, o Itaú, Petrobras, Ambev, etc. Então, de forma passiva, ela teria acesso tanto ao mercado maior, às maiores empresas brasileiras, através do PIB11, e além dos maiores fundos imobiliários para garantir um dividendo e uma exposição ao mercado acionário através do IFE11. Então, a carteira ficou basicamente Tesouro Selic, IFE11 e PIB11. No futuro, quando tiver um balanceamento já interessante com fundos imobiliários e ações brasileiras, a gente pensou em ter uma exposição ao mercado internacional, principalmente o mercado americano. E para fazer isso de forma passiva, a gente pode usar BDRs de ETFs americanos, BDRs de fundos americanos. BDRs são basicamente títulos estrangeiros negociados aqui na Bolsa de Valores. Então, através da mesma conta na corretora, ela poderia também acessar essa BDR. E a BDR que a gente escolheu foi a BIVB39, que é a BDR que segue o índice IVV, que é o índice que segue as 500 maiores empresas americanas. Então, dentro da BDR BIVB 39, a gente vai ter empresas como a Amazon, a Google, a Facebook, Microsoft. Então tem toda essa exposição ao mercado internacional de forma bem diversificada e passiva, porque é um fundo de índice. Esse fundo só vai seguir uma metodologia do mercado, sempre tendo as maiores empresas
dentro dele. Então, de forma passiva, a carteira final ficou a reserva de emergência no Tesouro Selic, exposição ao mercado imobiliário através do fundo de índice, fundos de fundos que segue o índice dos 30 maiores fundos imobiliários, o IFE 11, exposição para o mercado acionário através do PIB11, que segue as 50 maiores empresas brasileiras, e a gente escolheu o PIB11 em vez do BOVA11, que seria o maior ETF brasileiro que segue o índice Bovespa, justamente pelo maior crescimento histórico que o PIB11 teve, que eu vou colocar aí o gráfico na tela, além da taxa de administração ser bem menor do que a do BOVA11. Então, apesar do PIB11 ser um pouco mais concentrado, ele teve historicamente um desempenho maior e a sua taxa de administração também é menor do que a do BOVA11. Então, isso dá uma vantagem para ele, uma vantagem competitiva para ele. E por fim, para ter essa exposição internacional, a BDR do BIVB39, que segue as 500 maiores empresas americanas. Então essa foi uma ideia de carteira para iniciantes de forma mais passiva possível, seguindo fundos que seguem índices. Se você gostou dessa carteira, dessa montagem dessa carteira, comenta aqui embaixo se você tem outra opinião ou outra montagem de carteira para iniciantes. Você pode também comentar as suas escolhas aqui embaixo nos comentários e a gente comenta também sobre essas escolhas. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curti-lo e assinar o canal. E até a próxima!